Olá, estamos de volta com bondade como estilo de vida. Hoje vamos falar sobre a cidade dos 9 portões, encarando a vida em sua plenitude. Esse livro é um livro da sua divina graça, Chandra Mukha Swami. Ele é um mestre guru da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, o qual eu assisto várias aulas com ele, e nesse meu caminhar transcendental eu venho buscando conhecimentos através das leituras meditativas dos livros de Chandra Mukha Swami e de suas aulas. E Chandra Mukha Swami, ele na sua simplicidade, dentro da sua energia da bondade e também da sua inteligência que foi doada por Deus, porque nós não somos inteligentes. Deus nos dá essa inteligência para que a gente possa servi-lo mais e melhor com o nosso conhecimento da nossa alma em nosso corpo. O corpo é um campo de atividades e a nossa alma internamente usufruindo deste corpo para que este corpo lhe leve a uma evolução maior. Nós vamos buscando esse entendimento, E aqui, eu vou começar a leitura, com uma leitura de um livro sagrado chamado Srimad Bhagavatam, quarto canto, onde o sábio Narada Muni, que também eu já compartilhei aqui as pérolas do amor transcendental. Narada Muni e o rei que foi instruído por ele, porque os sábios de antigamente na Índia, eles instruíam os reis. Existiam os reis que eram muito compassivos com o seu povo, não é os políticos da atualidade, os presidentes da atualidade que nós vemos, que eles só querem para si o povo zero, Não todos, porque toda regra tem sua exceção, Na verdade, a forma alegórica da narração do sábio Narada Muni foi excelente subterfúgio usado por ele para contar a história do próprio rei, o qual estava afundando no gozo dos sentidos e, portanto, não tinha a mente aberta ou estrutura para ouvir instruções pessoais tão contundentes. Então, muitas vezes a gente faz uma leitura e a gente não consegue entender porque nossa mente está perturbada, conturbada, cheia de impurezas, A gente pode comparar a mente como uma janela que está suja e que nós precisamos limpar essa janela. E o que é que podemos fazer para limpar essa janela, para que nós possamos enxergar melhor depois dessa janela? Por essa janela a gente precisa enxergar, e esse enxergar é os nossos olhos espirituais que precisam ver as coisas que nós não vemos e entender aquilo que nós não conseguimos entender, porque nossa mente está suja, impura, e os nossos pensamentos, sentimentos e emoções desequilibrados. Então, dentro desse processo, essa história de Narada Muni, que contava essa história sábia, que é conhecida como Puranas, que existe toda essa sabedoria védica, dos Vedas, dos Vedanta da Índia, onde os sábios, eles instruíam as pessoas, instruíam os reis, e muito, muito, muito depois, nós continuamos sem entender nada, porque nós estamos com a mente impura e com o coração pesado de emoções, e para isso, a gente precisa limpar a nossa janelinha, para que ela vá clareando, e assim é a nossa mente. Porque a mente precisa clarear, eu preciso ter pensamentos mais claros e sentimentos mais direcionados para a evolução da minha alma neste corpo, Então, Chandra Mukha Swami começa. Já mencionamos aqui nessa leitura meditativa que o corpo é simplesmente uma cobertura para a alma, o nosso eu superior e verdadeiro. Então, a nossa alma é chamada de eu superior. Para elucidar melhor este ponto, vamos nos valer de uma passagem das escrituras sagradas da Índia, que são os Puranas,
onde, para tocar com mais facilidade o coração de um poderoso rei, que estava extremamente preso ao gozo dos sentidos da matéria, um grande sábio se valeu de uma interessante metáfora, comparando o corpo material a uma cidade de 9 portões. Nosso corpo material, pelo sábio Narada Muni, da antiga Índia, é comparado a uma cidade de 9 portões, a saber, 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, boca, genitálias e o ânus. O sábio explicou que enquanto o indivíduo tiver esquecido da sua natureza superior, que é o eu superior, a alma, e se identificar com este corpo, ele permanecerá preso, encarcerado nessa cidade de 9 portões. É possível se libertar? É possível se libertar dessa cidade de 9 portões? É uma pergunta. É possível se libertar libertar-se desta cidade que tem 9 portões? Vamos dar continuidade. Como já tivemos a oportunidade de destacar, a libertação do ser vivo começa com o cultivo do modo da bondade. Então, este corpo que prende a minha alma, a matéria, aos modos qualitativos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, faz com que eu nasça e renasça inúmeras vezes para viver esse cativeiro terreno, porque é um cativeiro que prende, é uma prisão, né? Por exemplo, essas pessoas que estão presas em prisões terrenas, elas estão presas 2 vezes, porque o espírito, a alma está neste corpo preso, vivendo todo esse processo material e ainda está presa numa prisão terrena. Então é uma prisão dupla, né? E nós estamos presos ao nosso ego, nós estamos presos aos nossos pensamentos, nós estamos presos aos nossos sentimentos, né? E nesse processo a gente vai vivendo os 3 modos, as 3 cordas que nos prendem. Bondade, paixão e ignorância. Uma hora a gente está na bondade, outra hora está na paixão, outra hora a gente é ignorante. Eu vivo isso o tempo inteiro. E eu preciso ter a consciência que eu preciso me libertar desses 3 modos. Porque eu preciso ir para o modo da bondade, que nem é o modo da bondade de Deus, é uma modo da bondade terrena. E eu preciso me libertar desse corpo, que é considerado a cidade de 9 portões. A verdadeira questão não se resume em estar ou não dentro de um corpo, mas sim em saber utilizá-lo, o que ocorre naturalmente para quem cultiva a bondade. Como é que eu vou utilizar meu corpo no modo da bondade? Buscando conhecimento sobre Deus, buscando estar perto de Deus, buscando fazer Deus o meu melhor amigo, buscando entender que Deus é a pessoa suprema e que eu preciso estudar sobre Deus, né? Quando a luz da bondade adentra o nosso coração, que é o coração do indivíduo, né? As manifestações do modo da bondade podem ser experimentadas quando todos os portões do corpo são iluminados pelo conhecimento. Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 11. As manifestações do modo da bondade podem ser experimentadas quando todos os portões do corpo são iluminados pelo conhecimento. Quais são os portões do corpo? Os 9. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, a boca, a genitália e o ânus, né? Como é que nós podemos iluminar esses portões no modo da bondade? Aprendendo a controlar a nossa natureza e renunciar mentalmente a todas as ações. A nossa natureza é espiritual, porque nós somos alma e nós não somos um corpo. Mas nós achamos que somos um corpo, então a gente vai continuar nesse sofrimento. Mas a partir do momento que a gente começa a controlar a nossa natureza e renunciar a essas ações contrárias a essa natureza, nós vamos evoluindo. E assim, por força da nossa devoção, a cidade dos 9 portões se transforma num belo e auspicioso templo sagrado, onde ele reside com grande felicidade. Quem reside? Deus no nosso coração. Então, quando a gente se liberta das coisas materiais e vai buscar as coisas transcendentais, nós vamos transformando o nosso corpo em um templo sagrado, onde a gente reconhece que além deste corpo existe o eu superior, a alma dentro deste corpo.
e que a mesma cidade do corpo também é a residência do eu supremo, a alma de todas as almas, a grande alma, na pequena alma, como se diz sempre na Bhagavad Gita. Então, é preciso a gente ter essa consciência, né? E aí a gente vai viver essa consciência e vai comungar de todas as nossas ações e associações, colocando Deus em primeiro plano em nossas vidas. Não é que a gente vai jogar para cima as coisas materiais e dizer, eu não quero mais nada, agora eu vou para uma caverna e me refugiar. Bem que os grandes sábios da Índia fizeram isso e fazem isso ainda até hoje. Mas não é o nosso caso. Nós temos que continuar trabalhando, a gente tem que continuar convivendo aqui no mundo material. Só que a gente vai entender que a gente precisa comungar todas as nossas ações com o Supremo. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu ofereço a Deus em amor, gratidão e devoção. Isso chama-se Bhakti Yoga, a yoga da devoção. E assim, sem essas motivações materiais e mundanas, abandonando o apego e a aversão, ou seja, calor e frio, felicidade e tristeza, porque tudo faz parte do corpo, isso não faz parte da alma, porque nós estamos no nosso corpo, nós estamos atrelados ao nosso corpo, então tudo que eu sinto é o corpo, a alma não sente nada disso, então eu tenho que trabalhar isso em mim e sair dessa ilusão, entendendo que eu sou uma alma e eu não sou um eu inferior que se chama de corpo. E assim, vamos nos autopurificando, nos limpando a nossa mente, os nossos sentidos, para que a gente crie esse templo divino e nos livremos dos modos da escuridão e da paixão que nos encarceram ainda mais. O modo da ignorância é o modo da escuridão. O modo da paixão é o modo que nos impulsiona ou para a bondade ou para a ignorância. E muitas vezes a gente fica preso na paixão, preso, sentindo paixão por um monte de coisa desnecessária e jamais atingimos o modo, não digo jamais, mas a gente não tem essa consciência de atingir esse modo da bondade. Pois sem alcançar o modo da bondade, ninguém é capaz de usar a matéria-prima que ora dispõe, a mente, a inteligência, os olhos, os ouvidos e a boca. Vou repetir. Se livrando dos modos da escuridão e da paixão, pois sem alcançar a bondade, ninguém é capaz de usar o corpo, a matéria-prima que ora temos. A alma precisa usar o corpo para evoluir, minha gente. A alma jamais vai evoluir nas coisas materiais. Eu fico rindo porque é uma coisa tão clara que a gente não percebe. A gente só percebe quando a gente começa a estudar, a ouvir, a falar, a buscar conhecimentos, a nos instruir para sair dessa ignorância e dessa falta de conhecimento que é o alimento da nossa alma, né? Então, usar a nossa mente, a nossa inteligência, os ouvidos e a boca para transformá-los em sentidos transcendentais e usá-los para trabalhar para Deus, para fazer esse mundo mais ameno, porque a gente pode usar a mente e a inteligência para fazer N coisas e entregar todas essas atividades a Deus, a Krishna, o Supremo. Sem se voltar para o autoconhecimento e para a autorrealização, não há como aprender a arte de viver em plena comunhão com Deus. Vou ler mais 2 vezes. Sem se voltar para o autoconhecimento e para a autorrealização, não há como aprender a arte de viver em plena comunhão com Deus, com Krishna, com o Supremo. Sem se voltar para o autoconhecimento, você se autoconhecer, quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui. Ninguém se pergunta isso, são raras as almas que se perguntam isso. E a autorrealização, você se realizar como alma e não como corpo. Isso chama-se autorrealização. Não há como aprender a arte de viver em plena comunhão com Deus. Gente, isso é tão fácil, ao mesmo tempo a gente sente que é complicado, né? Mas quando a gente se predispõe a viver nesse processo e a gente buscar, isso não quer dizer que ninguém vai viver fanático. Isso não é religião, isso é filosofia de vida, é buscar Deus na bondade, sair da ignorância, da falta de conhecimento, porque na ignorância a gente só comete erros e cai neste buraco negro de dores e sofrimento. A paixão nos leva a sair desse estado, mas a gente tem que direcionar essa paixão para um movimento que é o movimento da bondade, né? A bondade como estilo de vida, a bondade
em servir a Deus, a bondade de estar aqui, dizendo eu estou aqui para servir a Deus. Claro que eu vou usufruir das coisas materiais, sabendo que eu sou apenas um usuário das coisas materiais e não o Senhor das coisas materiais. E me sentir o Senhor de tudo, porque o Senhor de tudo chama-se Deus, Krishna, Supremo, Bhagavan, pessoa suprema. É o seu Deus que toma conta de você no seu coração e que dirige as suas andanças. E sem esse autoconhecimento, você vai ficar presa aos 9 portões dos sentidos corporais físicos, achando que você é apenas o corpo. E aí você vai cair nessa ignorância eterna e não vai sair desse ciclo de samsara, a roda de nascimentos e renascimentos, que o budismo tão bem explica. Vamos trabalhar essa cidade dos 9 portões e espiritualizar os nossos sentidos para oferecer a Deus em amor, em gratidão e devoção. Praticando Bhakti Yoga, a yoga da devoção e a bondade como estilo de vida. Com gratidão, deixe seu like, compartilhe sabedoria, eu só agradeço. Gratidão.